com um ato quase direi carinhoso da sua parte, recordando aos pais este dever moral que é a educação, que a eles compete e da qual não é possível nunca abdicar. À maneira como que de uma introdução ao capítulo diz o seguinte: os pais incidem sempre para o bem ou para o mal, às vezes também acontece, no desenvolvimento moral dos seus filhos. Consequentemente, o melhor é aceitarem esta responsabilidade inevitável e realizarem-na de modo consciente, entusiasta, razoável e apropriada. Uma vez que esta função educativa das famílias é tão importante e se tornou muito complexa, quero deter-me de modo especial neste ponto convosco. Até o Papa, como quer dizer, justifica-se que paremos um bocadinho neste conjunto dos temas que tratamos na Amoris Laetitia, também a reforçar a educação dos filhos, a importância da educação dos filhos. E o Papa começa com uma pergunta que muitas vezes os pais fazem a si mesmos. Onde estão os filhos? Porque às vezes os filhos saem de casa, estando ainda a viver com eles, naturalmente, saem para a escola, saem para estar com os amigos, saem para se divertir e às vezes nem sempre os pais sabem completamente onde é que estão os filhos. E é a partir deste contexto, desta frase tão simples como é esta interrogação, onde estão os filhos, que o Papa dá orientações, na minha opinião, pedagógicas para percebermos como agir de maneira prudente e sábia para não criar conflitos com os filhos, sobretudo numa sociedade que os desafia para tantas realidades e que muitas vezes também, através disso, os desencaminha. Mas o Papa começa por dizer que a família não pode renunciar ao seu lugar de apoio, acompanhamento, guia, embora tenha de reinventar os seus métodos e encontrar novos recursos. Nunca foram tão necessários como hoje. Precisa de considerar a que realidade quer expor os seus filhos. E às vezes, devemos dizê-lo, nem sempre os pais sabem a que é que os filhos estão expostos, mesmo sem ser da vontade deles ou do conhecimento deles. Não tanto, digo isto não tanto por maldade dos filhos, é que a sociedade, a cultura, os meios de comunicação têm uma tal presença e uma tal incidência sobre a vida dos filhos que há momentos em que é verdade isto que o Papa diz, onde estão os filhos? Os próprios pais se interrogam onde é que estão os filhos. Para isso, não devem os pais deixar de se interrogar sobre quem se ocupa de lhes oferecer diversão e entretenimento, quem entra nas suas casas através dos ecrãs ou até dos computadores, a quem os entrega para que os guie nos seus tempos livres. E a oferta é tal e tão variada, muitas vezes não sabemos sequer se todos aqueles que oferecem entretenimentos são completamente pessoas recomendáveis. Portanto, o Papa diz, sempre faz falta a vigilância. O abandono nunca é sadio. Mas também é preciso prevenir uma dificuldade que pode sobrevir. A obsessão que às vezes existe da parte dos pais de quererem saber tudo e estar em tudo e controlar tudo, e que o Papa diz não se deve tornar obsessiva, porque a obsessão não é educativa. E, por outro lado, também não é possível ter o controle de todas as situações onde um filho
poderá chegar a encontrar-se. Diz o Papa, vale aqui o princípio de que o tempo é superior ao espaço. Portanto, temos que abandonar-nos também um bocadinho ao tempo e confiar que o tempo ajuda a resolver e a definir e a discernir certas coisas. E o Papa recomenda aqui um princípio muitíssimo importante. É mais importante gerar processos do que dominar espaços. Às vezes temos a sensação que com conhecer os espaços ou com controlar os espaços temos tudo na mão, mas não. O Papa diz que aquilo que ajuda a ter a situação controlada são os processos. Ou seja, o que interessa acima de tudo é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de preparação, de crescimento integral, de cultivo da autêntica autonomia. Portanto, percebe o que o Papa quer dizer com os processos, ou seja, os processos educativos, aqueles caminhos que obrigatoriamente as famílias têm que fazer com os filhos. Assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem está neste momento, mas onde se encontra em sentido existencial, ou seja, onde é que ele está posicionado do ponto de vista das suas convicções. Se fez um processo de amadurecimento ou se o não fez e, portanto, esteja onde estiver, o problema mais complicado é não ter feito esse processo de amadurecimento. Portanto, é importante perceber, no fundo, quais são as convicções, quais são os objetivos que ele quer alcançar, quais são os seus desejos e até mesmo os projetos de vida. Por isso, diz o Papa, eis as perguntas que faço aos pais. São duas. Diz assim, procuramos compreender onde os filhos verdadeiramente estão no seu caminho, não é onde é que estão fisicamente no espaço, mas é no tempo de amadurecimento, no caminho. Segunda pergunta, sabemos onde está realmente a sua alma e, sobretudo, queremos sabê-lo, ou seja, sabemos o que é que se passa no coração do filho e queremos saber onde é que ele tem verdadeiramente fixa a sua alma. Portanto, isto é que é o importante. Não é tanto saber onde é que ele está, com quem é que ele anda, embora isso também possa ser importante, mas onde é que está verdadeiramente o ponto de maturidade da sua vida e da sua experiência. Se a maturidade fosse apenas o desenvolvimento de algo que já estava contido no código genético do filho, quase não poderíamos fazer nada, porque era genético. Mas, graças a Deus, não é assim. A prudência, o reto juízo e a sensatez não dependem de fatores puramente quantitativos de crescimento, mas de toda uma cadeia de elementos que se sintetizam no íntimo da pessoa, mais exatamente no centro da sua liberdade. E agora, feita esta como de introdução, o Papa detém-se num âmbito que é muitíssimo importante, que é a formação ética e moral dos filhos. Os pais necessitam também da escola e dos meios educativos para assegurar uma instrução de base aos seus filhos. Mas atenção, a formação moral deles nunca a podem delegar totalmente. É evidente que no processo educativo há também uma formação ética e moral, mas a formação ética e moral é uma competência particular dos pais. O desenvolvimento afetivo e ético de uma pessoa requer uma experiência fundamental,
ou seja, crer que os próprios pais são dignos de confiança. E aqui o Papa diz uma coisa que é muito importante. Se um filho deixa de sentir que é importante para os seus pais, que é precioso para eles, e mesmo que ele seja imperfeito, se começa a dar conta de que eles não nutrem uma sincera preocupação por ele, isto cria feridas profundas que causam muitas dificuldades ao seu amadurecimento. Isto quer dizer o quê? Os pais têm que agir com pedagogia naquilo que diz respeito à formação ética e moral dos filhos. Mas também não podem ser de tal maneira passa-culpas que ignorem aquilo que se passa com ele ou não trabalhem em conjunto com eles, filhos, aquilo que é importante para o seu crescimento no âmbito dos valores morais. Portanto, a tarefa dos pais inclui uma educação da vontade e um desenvolvimento de hábitos bons e tendências afetivas para o bem. Isto implica que se apresentem como coisas agradáveis, desejáveis, comportamentos que dê gosto aprender, tendências para amadurecer. Trata-se sempre de um processo que vai da imperfeição para uma plenitude maior. Portanto, é um processo, como dizíamos atrás. Portanto, não podemos querer que isto entre automática e magicamente, mas temos que aceitar que os pais são parte neste tempo de formação que eles devem dedicar aos filhos. Aliás, a formação moral deveria realizar-se sempre com métodos ativos e com um diálogo educativo que integra a sensibilidade e a linguagem própria dos filhos. Que às vezes nós temos discursos de âmbito moral que não usam a linguagem dos filhos. Às vezes são coisas que os filhos não entendem diretamente. E, portanto, temos que fazer também aqui um esforço nos adaptar à sua linguagem e à sua capacidade de compreensão. Para agir bem, não basta julgar de modo adequado ou saber com clareza aquilo que se deve fazer, embora isso seja prioritário. Muitas vezes, até como pais, somos incoerentes com as nossas próprias convicções, mesmo quando elas até são sólidas. Mas se temos convicções sólidas, mas não as pomos em prática, em vez de educar, deseducamos. Portanto, uma formação ética válida implica mostrar à pessoa, ao filho neste caso, como é conveniente para ela agir bem. Não é agir bem só porque é moralmente bom, mas é agir bem porque a torna uma pessoa eticamente boa. Muitas vezes hoje é ineficaz pedir algo que exija esforço e renúncias sem mostrar claramente o bem que se poderia alcançar fazendo dessa maneira. Portanto, aquilo que o Papa diz é que é necessário amadurecer os hábitos. Criar hábitos é sempre algo fundamental na educação. Os hábitos adquiridos em criança têm uma função positiva, ajudando a traduzir em comportamentos externos, sadios e estáveis, os grandes valores interiorizados. E nunca nos podemos esquecer, de acordo com aquilo que o Papa está a dizer, que este é um processo que começa como crianças, continua como pré-adolescentes, adolescentes, e o processo muitas vezes só tem a sua conclusão, ou caminha para ter a sua conclusão, em plena juventude ou início da fase adulta. Portanto, o fortalecimento da vontade e a repetição de determinadas ações que se aprendem desde crianças constroem a conduta moral.
mas sem a repetição consciente, livre e elogiada de determinados comportamentos bons, às vezes os pais esquecem-se de dizer bem daquilo que os filhos fazem e de colocar em evidência, elogiando o bom comportamento dos filhos. Sem isto, não se chega a educar para tal conduta. E agora o Papa entra num tema, a terminar este subcapítulo, de veras importante, e é exatamente o tema da liberdade. Nós esquecemos de que a liberdade não é apenas uma capacidade própria do ser humano, mas é uma aprendizagem, uma pedagogia de vida e do comportamento. A liberdade é algo de grandioso, mas também podemos perdê-la. E quando a perdemos significa que já a tivemos e deixamos de a ter. Portanto, a educação moral deve conduzir a cultivar a liberdade através de propostas, motivações, aplicações práticas, estímulos, prémios. Os pais deviam muitas vezes premiar a vida boa, livre, bem educada dos filhos, exemplos, modelos, símbolos, reflexões, exortações, revisões do modo de agir e diálogos que ajudem as pessoas a desenvolver aqueles princípios interiores estáveis que movem a praticar espontaneamente o bem. Lendo estas coisas todas, com todos estes nomes que o Papa usa, dá para perceber que a tarefa de educar não é uma coisa fácil e nem sempre está acessível a qualquer pessoa. Por isso é que o Papa, a concluir, diz: assim, a vida virtuosa constrói a liberdade. Ou seja, a liberdade também se constrói a partir da virtude. A virtude fortifica, educa a liberdade, evitando que a pessoa se torne escrava de inclinações compulsivas, desumanizadoras e muitas vezes antissociais. E agora, dentro deste contexto genérico da educação moral e ética, o Papa acentua uma coisa que hoje nem sempre é realizada com o maior equilíbrio. Trata-se da questão da sanção como símbolo. O Papa intitula este subcapítulo O valor da sanção como estímulo. O que quer dizer que é indispensável sensibilizar as crianças, o adolescente, para se darem conta de que as más ações têm consequências. Ou seja, as coisas não boas que fazemos trazem consigo consequências que muitas vezes prejudicam a nossa vida e o nosso futuro. Portanto, é preciso despertar a capacidade de colocar-se no lugar do outro, os pais no lugar dos filhos, e sentir pesar, experimentar pena, desgosto, sofrimento, pelo seu sofrimento originado pelo mal que lhe fez. Porque às vezes os filhos têm a noção de que o mal que fizeram teve consequências. E nunca, como nessas alturas, é necessário que os pais estejam presentes e que ajudem os filhos a perceber que o mal traz consigo consequências que podem e devem ser ultrapassadas sem traumas. Quando o percurso educativo mostra os seus frutos num amadurecimento da liberdade pessoal, a dado momento o próprio filho começará a reconhecer com gratidão que foi bom para ele crescer numa família e também suportar as exigências impostas por todo o processo formativo. E agora é aqui que o Papa entra naquela que é a matéria que enunciou no título, a importância da sanção, o aspecto positivo do castigo. A correção
diz o Papa, é um estímulo quando ao mesmo tempo se apreciam e reconhecem os esforços. E quando o filho descobre que os seus pais conservam viva uma paciente confiança. Portanto, é bom que de vez em quando os filhos percebam que os pais às vezes têm uma paciência de santos. Mas eles podem não dar a entender, mas percebem e reconhecem que os pais os tratam com essa paciência generosa. Uma criança corrigida com amor sente-se tida em consideração, percebe que há alguém, dá-se conta de que os seus pais reconhecem as suas potencialidades. Mas um testemunho de que os filhos precisam da parte dos pais é que estes não se deixem levar pela ira. Todos nós conhecemos experiências e sabemos quanto um pai ou uma mãe irada destrói tanto na consciência dos filhos. Portanto, o filho que comete uma má ação deve ser corrigido, mas nunca visto como um inimigo ou como alguém sobre quem se descarrega a própria agressividade. Isto é o contrário da educação. Por isso, quando agimos dessa maneira, seria nocivo, porque é uma atitude constantemente punitiva, porque não ajuda a notar a diferente gravidade das ações e provocaria desânimo e exasperação. Podem compreender, porque um filho que é contínua e insistentemente repreendido, independentemente da gravidade das coisas, a certa altura vê nos pais apenas aqueles que criticam, que punem e que se zangam, se tornam até muitas vezes nos modos e nas palavras agressivos. Ao contrário, diz o Papa, condição fundamental é que a disciplina não se transforme numa mutilação do desejo, mas se torne um estímulo para ir sempre mais além. Diz o Papa a terminar este subcapítulo, é preciso saber encontrar um equilíbrio entre dois extremos, ambos igualmente nocivos. O primeiro seria pretender construir um mundo à medida dos desejos do filho, que cresceria sentindo-se sujeito de direitos, mas não de responsabilidades, como se tudo lhe fosse devido. O outro extremo seria levá-lo a viver sem consciência da sua dignidade, da sua identidade singular e também dos seus direitos, torturado pelos deveres e submetido à realização dos desejos alheios, ou seja, sem experiência pessoal de desejos satisfeitos agradavelmente. Agora, avançando na sua reflexão, o Papa põe o acento do lado dos pais e fala de um realismo paciente, ou seja, faz com que os pais se deem conta que é preciso olhar a realidade com paciência. Diz ele, a educação moral implica pedir a uma criança ou um jovem apenas aquelas coisas que não representem para eles um sacrifício desproporcionado, que não lhe exija apenas aquela dose de esforço e que não provoque ressentimento ou ações puramente forçadas. Caso contrário, pedindo demasiado, nada se obtém. A pessoa, logo que puder livrar-se da autoridade, provavelmente deixará de praticar o bem. Percebem? Todos nós sabemos o que é esta experiência. Quando as coisas são controladamente obrigatórias, no momento em que a pessoa se puder ver livre das obrigações, nunca mais as faz. Portanto, é preciso ter esta pedagogia
que nos ajuda a obter da pessoa aquilo que é possível e a mostrar-lhe a importância dele ter conseguido fazer aquilo que lhe era possível fazer. Por isso, é preciso ajudar os adolescentes a porem em prática esta analogia. Os valores são cumpridos perfeitamente por algumas pessoas muito exemplares, mas também se realizam de forma imperfeita e em diversos graus. Como a dizer, alguns podem ser aparentemente muito perfeitos e exemplares, mas todos conseguem realizar alguma coisa e, no fundo, todos agem de forma imperfeita e em diferentes graus. Não há ninguém sumamente perfeito, às vezes nem os próprios pais, e é preciso também ter esta moderação e esta capacidade de não pedir além daquilo que se pode obter. Vale mais obter gradualmente do que querer tudo de uma vez e não conseguir nada. Desculpem lá que hoje o calor obriga a beber de vez em quando um golinho de água. Ora bem, o Papa agora diz aqui uma série de coisas muito interessantes. Ao falarmos dos valores, que é aquilo que estamos agora a falar, diz ele, quando se propõem os valores, é preciso fazê-lo pouco a pouco, a gradualidade a que eu me referia antes. Avançar de maneira diferente, segundo a idade e as possibilidades concretas de cada pessoa, dos filhos, sem pretender aplicar metodologias rígidas e imutáveis. Nós sabemos hoje, graças também aos contributos da psicologia e das ciências da educação, como há valiosas contribuições que mostram que é necessário um processo gradual para se conseguirem mudanças no comportamento. E também a liberdade precisa de ser orientada e estimulada, porque abandonando-a a si mesmo, não se garante a sua maturação, o seu amadurecimento. Ou seja, a liberdade efetiva, real, é limitada e condicionada. Até nós próprios adultos nos confrontamos com isso. Às vezes julgamos que somos muito livres, mas estamos condicionadíssimos. Imaginem agora os filhos que estão numa fase formativa e evolutiva, ainda mais é limitada e condicionada a liberdade real deles. Portanto, não é uma pura capacidade de escolher o bem com total espontaneidade e nem sempre se faz uma distinção adequada entre o ato voluntário e o ato livre. É que às vezes as pessoas, em nome da vontade, são capazes de fazer até excessos, mas pode acontecer que seja um ato voluntarioso e não seja necessariamente um ato livre. O Papa agora dá aqui um exemplo. Uma pessoa pode querer algo de mal com uma grande força de vontade, mas falo por causa de uma paixão irresistível ou de uma educação deficiente. Neste caso, a sua decisão é fortemente voluntária, não contradiz a inclinação da sua vontade, mas não é livre, porque lhe resulta quase impossível não escolher aquele mal. E o Papa vai até mais adiante e vai ao exemplo concreto de pessoas que, caídas em certas armadilhas do mundo moderno, das drogas, das dependências, dessas coisas todas, onde sabemos que as pessoas são conduzidas por forças interiores e estão de tal maneira condicionados que na hora de tomar outra decisão não são capazes. Ou seja, a decisão é voluntária, mas não é livre, porque está acima das suas capacidades. O Papa dá mesmo o exemplo da droga.
Não tem sentido deixá-lo escolher livremente, porque ele não tem liberdade de escolha. Ele está dominado por uma vontade que está sujeita quase obsessivamente a fazer aquilo que a vontade lhe pede. Portanto, não pode escolher. Portanto, é expô-lo à droga, o que aumenta ainda mais a sua dependência. Neste caso concreto, precisamos da ajuda dos outros e de um percurso educativo através do contributo de especialistas. E agora, o Papa, que até aqui deu orientações e exemplos acerca do processo educativo, diz como é que deve ser a vida familiar no contexto educativo, ou melhor, como é que o contexto educativo deve ser integrado no todo da vida familiar. Começa por dizer uma coisa que todos nós andamos um bocadinho esquecidos. A família é a primeira escola dos valores humanos, onde se aprende o bom uso da liberdade. Até porque hoje as crianças dependem de tantas instâncias e há tanta gente a mandar na vida delas que elas não sabem quem é que tem prioridade e aonde é que é mais importante seguir ou não as orientações. Muitas pessoas atuam a vida inteira de uma determinada forma, porque consideram válida tal forma de agir que assimilaram desde a infância como por osmose. Muitas vezes ouvimos dizer, fui ensinado assim, isto é o que me inculcaram. Ora bem, no âmbito familiar, pode-se aprender também, e eu direi, devemos aprender também, a discernir criticamente as mensagens dos vários meios de comunicação. Não podemos deixar entrar pela casa adentro, pela porta adentro, toda a informação sem um olhar crítico. Muitas vezes, infelizmente, alguns programas televisivos ou algumas formas de publicidade incidem negativamente e enfraquecem valores recebidos na vida familiar. Às vezes, meia hora de programa de televisão destrói meses de educação em contexto familiar. Na época atual, em que reina a ansiedade e a pressa tecnológica, uma tarefa importantíssima das famílias é educar para a capacidade de paciência, de saber esperar. Não se trata de proibir as crianças de jogarem com os dispositivos eletrónicos, e não sei se temos grande controle já sobre isto, mas de encontrar a forma de gerar nelas, nas crianças, a capacidade de diferenciarem as diversas lógicas e não aplicarem a velocidade digital a todas as áreas da vida. Ou seja, é evidente que quando adiamos uma coisa, estamos a negar o desejo e, em certo sentido, estamos a retardar a sua satisfação. Mas, se calhar, o que nós pretendemos é que as crianças que educamos aceitem que algumas coisas devem esperar. Se não for assim, tornam-se prepotentes, submetem tudo à satisfação das suas necessidades imediatas e crescem com o vício de tudo e imediatamente. Quando eu trabalhava mais direta e insistentemente na área das toxicodependências, lembro-me de que aquilo que eles exprimiam em termos do prazer que a droga dava era sempre, rapidamente, imediato e no mais curto possível, no mais curto espaço de tempo possível. Portanto, aqui estamos perante um grande engano que não favorece a liberdade. Pelo contrário, intoxica-a. Ao contrário,
Quando se educa para aprender a adiar alguma coisa e a esperar o momento oportuno, ensina-se o que significa ser senhor de si mesmo, autónomo face aos seus próprios impulsos. Haveria tantos campos onde nós podíamos agora exemplificar isto tudo que acabamos de dizer. Muitas coisas que se deviam ter em anos mais adiantados ou em determinados momentos já com significado, muitas coisas fizeram-se antes do tempo, experimentaram-se sem a maturidade suficiente e, sobretudo, sem ter ainda percebido o verdadeiro significado e valor das coisas. É evidente que isto não significa pretender das crianças que atuem como adultos, ou seja, que tenham a mesma capacidade de força de vontade e de educação da liberdade que os adultos têm. Mas também é verdade que não devemos subestimar a capacidade que eles têm de crescer e de amadurecer numa liberdade que é gradualmente responsável. E aqui podemos dizer-lo claramente, a família é o âmbito da socialização primária, porque é o primeiro lugar onde se aprende a relacionar-se com o outro, a escutar, a partilhar, a suportar, a respeitar, a ajudar, a conviver. Portanto, a tarefa educativa deve levar a sentir o mundo e a sociedade como um ambiente familiar. É uma educação para saber habitar mais além dos limites da própria casa. Ou seja, nestes ambientes mais longe da própria convivência familiar, às vezes é exatamente o lugar onde se aprendem egoísmos mortíferos, onde se perde a capacidade de reconhecer que, no fundo, vivemos juntos com outros que são dignos da nossa atenção, da nossa gentileza, do nosso afeto. Às vezes, os filhos estão de tal maneira centrados sobre si mesmos que ignoram tudo e todos à sua volta. Às vezes, não se percebe o valor, a importância, o mérito, o reconhecimento que é devido, por exemplo, aos idosos, aos avós, aos tios mais velhos, precisamente porque a criança nasceu e cresceu neste egoísmo mortífero. Só conta ele, só importa ele e só a sua vontade deve ser satisfeita. Portanto, a família, diz o Papa, é a protagonista de uma ecologia, ou seja, esta palavra tem um significado próprio, mas é usada também pelo Papa na Laudato Si como ecologia integral. Ou seja, o sujeito social primário, que é cada um de nós, tem no seu interior dois princípios base da civilização humana sobre a Terra. Reparem bem, os dois princípios que o Papa enumera são o princípio da comunhão e o princípio da fecundidade. Reparem o que é que isto quer dizer. O princípio da comunhão significa que estamos todos interligados, que dependemos todos uns dos outros e que todos temos necessidade uns dos outros. E o princípio da fecundidade é que todos somos chamados a contribuir para o bem comum, que não há só direitos de um lado e obrigações do outro, mas que todos temos proporcionalmente direitos e obrigações. Portanto, o princípio da fecundidade quer dizer que eu também tenho responsabilidades para com os outros e para com o bem comum. De igual modo, podem ser muito educativos os momentos difíceis e duros da vida familiar. Eu agradeço a Deus que os meus pais nunca me tenham ocultado as dificuldades da família,
os sacrifícios que eles próprios faziam e o que me tornou cedo grato e reconhecido por aquilo que me foi dado e proporcionado. E até devo dizer, no seio da família, os 2 mais novos já tivemos, relativamente aos 3 mais velhos, privilégios que os outros mais velhos não tiveram. Portanto, ser gratos, agradecidos aos pais por tudo aquilo que nos proporcionam é algo muito importante. E, portanto, a educação não pode, de maneira absolutamente nenhuma, negligenciar esta capacidade de sentir os problemas dos outros, porque senão os jovens vivem anestesiados em relação aos sofrimentos de quem está à sua volta, incapazes de se confrontarem com o sofrimento e de viver a experiência dos limites. Portanto, o encontro educativo entre pais e filhos pode ser facilitado ou prejudicado pelas tecnologias de comunicação e de distração cada vez mais sofisticadas. É evidente que, bem utilizadas, podem ser úteis para pôr em contacto os membros da família que vivem longe. Os contactos podem ser frequentes e ajudar a resolver as dificuldades, mas deve ficar claro que não substituem nem preenchem a necessidade do diálogo mais pessoal e profundo, não virtual, mas visível, sensível, palpável, que requer o contacto físico ou pelo menos a voz da outra pessoa. Em todo caso, não podemos ignorar os riscos das novas formas de comunicação para as crianças e para os adolescentes, que muitas vezes os torna apáticos e desligados do mundo real, porque eles vivem com muita frequência num mundo artificial e fora da realidade. Mas também não é bom que os pais tornem seres omnipotentes os seus filhos, de modo que estes só poderiam confiar neles, porque assim impedem um processo adequado de socialização e amadurecimento efetivo. Os meios ajudam, mas não são a última panaceia. Então o Papa, a concluir, diz: para favorecer uma educação integral, precisamos de reavivar a aliança entre a família e a comunidade cristã. O Papa diz que o Sínodo quis destacar a importância das escolas católicas, que realizam uma função vital de ajuda aos pais no seu dever de educar os filhos. Agora, o Papa, já a caminho do fim deste capítulo dedicado à educação, aborda ainda 2 questões. E, portanto, o tempo que nos resta é exatamente para tratar estas 2 questões. É um sim à educação sexual. Parece que tantas instâncias hoje se ocupam desta dimensão educativa, que às vezes é mais deseducação ou desinformação que outra coisa. Portanto, o Papa quer renovar o sim à obrigação moral dos pais de educarem sexualmente os seus filhos. E o outro tema é, naturalmente, aquele de educar os filhos também na perspectiva da fé. Ora bem, o Concílio Vaticano II apresentava a necessidade de uma educação sexual positiva e prudente, oferecida às crianças e adolescentes à medida que vão crescendo e tendo em conta os progressos da psicologia, da pedagogia e da didática. É difícil pensar na educação sexual num tempo em que se tende a banalizar e empobrecer a sexualidade.
só se poderia entender no contexto de uma educação para o amor, para a doação mútua, e assim a linguagem da sexualidade não acabaria tristemente empobrecida, mas esclarecida. Portanto, percebe a linguagem do Papa e veem como é importante aquilo para que ele está a chamar a atenção. A educação sexual oferece informação, mas sem esquecer que as crianças e os jovens ainda não alcançaram plena maturidade. Às vezes já sabem, antes do tempo, coisas para as quais física, psicológica e até emotivamente não estão ainda preparadas. A informação deve chegar no momento apropriado e de forma adequada à fase que vivem. Com todos os desvios que nós conhecemos na cultura de hoje, com a teoria do género, nós podemos imaginar que as escolas pretendem hoje impor informação de âmbito biológico e sexual que é de todo antes do tempo, para além de ser muitas vezes deseducativo e completamente destrutivo da personalidade, dos sentimentos e até mesmo da própria psique humana. Portanto, os jovens devem poder dar-se conta de que são bombardeados por mensagens que não procuram o seu bem, o seu amadurecimento, mas apenas utilizá-los como cobaias e muitas vezes na sociedade de mercado como potenciais compradores de tudo aquilo que as nets e as Netflix e essas coisas todas vendem através dos filmes que põem no mercado televisivo e não só. Portanto, faz falta ajudar os jovens a identificar e procurar as influências positivas, ao mesmo tempo que se afastam de tudo o que desfigura a sua capacidade de amar. O Papa agora refere-se aqui a um tema muitíssimo delicado, que é o tema do pudor. Podemos reduzir o afeto e a sexualidade a obsessões que nos concentram apenas nos órgãos genitais, em morbosidades que deformam a nossa capacidade de amar e em várias formas de violência sexual que nos levam a ser tratados de forma desumana ou a prejudicar os outros. Frequentemente, a educação sexual concentra-se no convite a proteger-se, procurando um sexo seguro. Estas expressões transmitem uma atitude negativa a respeito da finalidade procriadora natural da sexualidade, como se um possível filho fosse um inimigo de que é preciso proteger-se. Deste modo, promove-se a agressividade narcisista em vez do acolhimento. É importante, pelo contrário, ensinar um percurso pelas diversas expressões do amor, o cuidado mútuo, a ternura respeitosa, a comunicação rica de sentido. Com efeito, tudo isto prepara para uma doação íntegra e generosa de si mesmo, que se expressará depois num compromisso público, na entrega dos corpos. Assim, a união sexual no matrimónio aparecerá como sinal de um compromisso totalizante, enriquecido por todo o caminho anteriormente percorrido. Portanto, a linguagem do corpo requer uma aprendizagem paciente, que permita interpretar e educar os próprios desejos em ordem a uma entrega de verdade. Quando se pretende entregar tudo de uma vez, é possível que não se entregue nada. Uma coisa é compreender as fragilidades da idade ou as suas confusões, outra é encorajar os adolescentes a prolongarem a imaturidade da sua forma de amar. Nestas palavras que o Papa aqui condensa, estão verdades que nem punhos e que nós devíamos refletir e ter em consideração.
A educação sexual, continua o Papa, deveria incluir também o respeito e a valorização da diferença, que mostra a cada um a possibilidade de superar o confinamento dos próprios limites para se abrir à aceitação do outro. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo, na sua feminilidade e masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo no encontro com o outro que é diferente. Assim, é possível aceitar com alegria o dom específico do outro ou da outra, obra de Deus Criador, e enriquecer-se mutuamente. A educação sexual deve ajudar a aceitar o próprio corpo, de modo que a pessoa não pretenda cancelar a diferença sexual porque já não sabe confrontar-se com ela. E aqui é onde a teoria de género é verdadeiramente devastadora. E agora, quase a concluir, o Papa diz: também não se pode ignorar que na configuração do próprio modo de ser, feminino ou masculino, não confluem apenas fatores biológicos ou genéticos, mas uma multiplicidade de elementos que têm a ver com o temperamento, a história familiar, a cultura, as experiências vividas, a formação recebida, as influências de amigos, familiares e pessoas admiradas, e outras circunstâncias concretas que exigem um esforço de adaptação. É verdade que não podemos separar o que é masculino e feminino da obra criada por Deus, que é anterior a todas as nossas decisões e as experiências, e na qual existem elementos biológicos que é impossível ignorar. Tal rigidez, diz o Papa a concluir, por seu lado, pode impedir, e isto é muito importante que se tenha em conta, o desenvolvimento das capacidades de cada um, tendo-se chegado ao ponto de considerar pouco masculino dedicar-se à arte ou à dança e pouco feminino desempenhar alguma tarefa de chefia. Graças a Deus isto mudou, mas em alguns lugares certas ideias inadequadas continuam a condicionar a legítima liberdade e a mutilar o autêntico desenvolvimento da identidade concreta dos filhos e das suas potencialidades. Estamos quase a terminar, falta, como vos dizia, o último subcapítulo, que é a transmissão da fé. Que é uma coisa que hoje, em muitas famílias, está posta em causa, porque os pais deixaram de agir direta e imediatamente e desde crianças na educação da fé e na prática dos atos religiosos. Por isso é muito importante que o Papa nos recorde isto. A educação dos filhos deve estar marcada por um percurso de transmissão da fé que se vê dificultado pelo estilo de vida atual, pelos horários de trabalho, pela complexidade do mundo atual, onde muitos têm um ritmo frenético para poder sobreviver. Isto quer dizer que muitas vezes falta aos pais tempo e condições também para educar da fé. A fé é dom de Deus recebido no batismo e não o resultado de uma ação humana. Mas os pais são instrumentos de Deus para a sua maturação e desenvolvimento. Por isso é bonito quando as mães ensinam os filhos pequenos a enviar um beijo a Jesus ou a Nossa Senhora. Quanta ternura há nisto! Naquele momento, o coração das crianças transforma-se em lugar de oração. Isto requer que imploremos a ação de Deus nos corações, aonde nós muitas vezes
não podemos chegar. Entretanto, o nosso esforço criativo é uma oferta que nos permite colaborar com a iniciativa divina. Por isso, tenha-se o cuidado de valorizar os casais, as mães e os pais, como sujeitos ativos da catequese. De grande ajuda é a catequese familiar, enquanto método eficaz para formar os pais jovens e torná-los conscientes da sua missão como evangelizadores da sua própria família. Os pais que querem acompanhar a fé dos seus filhos estão atentos às suas mudanças porque sabem que a experiência espiritual não se impõe, mas propõe-se à liberdade. É fundamental que os filhos vejam de maneira concreta que para os seus pais a oração é realmente importante. Por isso, os momentos de oração em família e as expressões da piedade popular podem ter mais força evangelizadora do que todas as catequeses e todos os discursos. E a terminar, o Papa diz: o exercício de transmitir aos filhos a fé, no sentido de facilitar a sua expressão e crescimento, permite que a família se torne evangelizadora e espontaneamente começa a transmiti-la, a fé, a todos os que se aproximam dela e mesmo fora do próprio ambiente familiar. Diz o Papa a concluir, a família torna-se então sujeito de ação pastoral, através do anúncio explícito do Evangelho e do legado de múltiplas formas de testemunho, nomeadamente a solidariedade com os pobres, a abertura à diversidade das pessoas, a salvaguarda da criação, a solidariedade moral e material para com todas as outras famílias, especialmente para as com mais necessidades, o empenho na promoção do bem comum, inclusive é através da transformação das estruturas sociais injustas. A partir do território onde vive a família, praticando as obras corporais e espirituais de misericórdia. E mesmo a concluir, o Papa diz, todos devíamos poder dizer, a partir da vivência das nossas famílias, dizer o quê? Aquilo que a primeira carta de São João já nos ensinou. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois nós acreditamos nele. Só a partir desta experiência de quem experimentou o amor de Deus é possível afirmar que nele acreditamos. Só a partir desta experiência é que a pastoral familiar poderá conseguir que as famílias sejam simultaneamente igrejas domésticas e fermento evangelizador na sociedade. E assim termina este capítulo 7º que o Papa dedicou à função educativa das famílias. Creio que são coisas todas muito atuais, sensíveis, importantes e mais do que nunca urgentes na vida das nossas famílias. Portanto, espero que tenha sido do vosso agrado, que tenham compreendido a beleza e a importância de todas estas coisas que o Papa nos disse através desta preciosa mensagem da Amoris Laetitia.